Está no ar o Águila On Air, o podcast da Águila Hub, uma consultoria estratégica de tecnologia e de negócios da próxima geração, onde tecnologia e estratégia se encontram para gerar valor real, tangível e sustentável. Aqui você vai ouvir conversas que conectam inovação, negócios e resultados com quem vivencia essa transformação todos os dias. Eu sou a Gisele Colaciopo, co-founder da Águila Hub, e no episódio de hoje vamos falar sobre meios de pagamento em geral, incluindo Pix. E tenho aqui hoje comigo Carlos Duarte e Márcia Mello. Carlos Duarte foi um dos precursores aí do Banco Central do SPB, enfim, ele tem toda uma história sobre SPB, Pix e pagamentos também. Pagamentos em geral. E Márcia é proveniente do segmento de adquirentes. Trabalhamos juntas há muito tempo, né, Márcia? Grande prazer. E hoje ela atua em alguns conselhos e eu trouxe os dois aqui para a gente ter uma visão do que é o pagamento instantâneo hoje e o que era o pagamento tradicional. Tá legal? Bom, prazer, eu sou a Márcia Mello, eu trabalho no meio de pagamentos, na área de meio de pagamentos há mais de 30 anos, então vi muita transformação desse mercado todos esses anos. Está sendo um prazer participar hoje desse bate-papo aqui informal, para a gente falar um pouquinho da transformação dos meios de pagamento nos últimos anos, né? E eu, Carlos Duarte, também co-founder da Águila, trabalhei 40 anos em mercado financeiro, sendo que muito desse foi do projeto SPB, lá em 2000, quando a coisa começou, e passei por diversas instituições, depois no mundo Pix também. Então eu também vivenciei desde os primórdios dessa tecnologia até os dias de hoje. Muito bom. E a gente está trazendo aqui os dois justamente para a gente fazer uma análise sobre esses dois mundos, né? Sobre o mundo que a gente conhece de meio de pagamento débito, crédito tradicional e Pix, com essa nova abordagem que o Pix está vindo aqui nas próximas entregas de Pix, né? Que é Pix parcelado, garantido, enfim. Vamos lá, só fazendo um wrap-up aqui, né? Em 2020 foi lançado o Pix, inicialmente para concorrer com TED, DOC, enfim, e a gente viu que transformou, ele foi um sucesso, ele transformou a forma como o mercado trabalha com o pagamento, com a forma no dia a dia dos usuários, enfim, né? E aí eu queria discutir um pouquinho com vocês, né? O que vocês acham desse cenário, né? Com a entrada do Pix. Ele traz uma disrupção, ele foi uma inovação que de fato trouxe uma outra experiência muito diferente para o mercado, ou ele foi uma continuidade do que já existia, uma coisa mais fluida? Olha, Gisele, eu acho que na questão do Pix, se você olhar como é que ele funciona, é parecido com o SPB, então nesse ponto foi uma continuidade. Agora, o que o Pix trouxe, que foi algo realmente inesperado, que ninguém imaginou que ia acontecer, foi a bancarização das pessoas que estavam fora do sistema. Então você tinha o mundo dos bancarizados, eles tinham lá o universo deles, as pessoas que tinham acesso a serviço bancário. E o Pix trouxe para esse ecossistema, então foi uma expansão do universo. Você teve uma infinidade de pessoas que não tinham acesso, usavam dinheiro para tudo, elas começaram a ter como serviços bancários, então aplicativo, cartão e uma série de coisas. Acho que esse foi o ponto da disrupção do Pix. Então não foi nem a tecnologia ou a ideia de transferir dinheiro em tempo real, que isso já existia, mas ninguém, pelo menos de todo o mercado que eu trabalhava na época, uma coisa que a gente percebeu, que ninguém imaginava isso. Então você participava de reuniões de associações, de bancos, o pessoal imaginava que ia ser uma coisa meio que rouba-monte, de repente não, virou uma coisa que expandiu o mercado, expandiu demais. Isso foi disruptivo. Aí as consequências foi realmente a expansão dessa base de clientes. Então esse é o ponto que você fala, o Pix é disruptivo aonde? Na inclusão das pessoas. Eu acho que tem um outro lado que é importante, ele é gratuito, 24/7 e instantâneo. Coisa que antes você só fazia ou com custo, né, que você pagava TED, pagava DOC, ou no horário bancário.
E trouxe, acho que uma coisa que, além de a bancarização, trouxe oportunidade para o crédito, para uma população que não tinha crédito, porque começa a gerar um histórico daquela pessoa ali, né, de como ela está recebendo, como ela está vendendo, coisa que ela fazia só por dinheiro, então não existia dado. Eu acho que do lado do varejista, trouxe também novas oportunidades de pagamento. Então, um pequeno varejista, aquele que não aceitava pagamento digital, acabou entrando porque era mais barato, era mais simples para ele, então criou uma oportunidade nova de pagamento. E eu acho que tem um outro lado que é muito interessante, a pressão que se criou dentro das instituições financeiras e de pagamento tradicionais, porque elas tiveram que se reinventar, ou se adequava, entendia que era uma oportunidade, ou realmente perderiam uma oportunidade de receber mais pagamentos. Então, eu acho que fez uma pressão muito importante no mercado, tanto para as pessoas que pagam, com as que compram e as que transferem dinheiro, né? Ela mudou a forma de você lidar com o dinheiro. Tanto que uma definição que a gente já escutou diversas vezes, que quando a gente fala de contas de pagamento e as pessoas têm dificuldade de entender exatamente o que é, o melhor exemplo que eu dou quando alguém me pergunta é assim, imagina o seguinte, o que você faz com dinheiro físico? Você tem que conseguir fazer com Pix. Isso. Sim, Então, fato. É o dinheiro digital. É o dinheiro Perfeito. digital. Então, você consegue comprar um ingresso de cinema com dinheiro, você compra o Pix. Você paga um boleto com dinheiro, você paga. Você investe com dinheiro vivo? Não, você tem que ir no banco e depositar. Uhum. Então, você não investe no Pix. Então, realmente, o Pix, ele é o dinheiro digital. Ele é o Sim. dinheiro que não foi impresso, mas ele foi transformado numa moeda eletrônica, por assim Sim. dizer. E que não tem volta, né? Não, a gente eu não acho que imagina não. deixar de usar. Não. Muita gente só sabe falar isso. Você me faz um Pix, me transfere Sim. isso. Virou até verbo, né? Tipo isso. Sim. Agora, assim, tendo em vista esse cenário, né, todo, uma coisa que a gente gostaria de bater um papo aqui é em relação ao modelo tradicional das adquirentes, né? Foi um baita, não susto, claro que não, mas foi um baita entrante aí, aonde elas tiveram que se reinventar. Como que vocês enxergam esse cenário para o modelo de adquirência tradicional? Como isso fica? Como vocês entendem que elas têm que se posicionar daqui para frente? Nesse mundo, assim, como você falou, eu tinha uma base de clientes que era conhecida, como a Márcia bem colocou, assim, você conhecia, você não tinha informação de quem estava do lado de fora. Com essa bancarização, você passou a ter acesso, as adquirentes passaram a ter acesso a esse público desconhecido. E elas têm que se reinventar no sentido de que, e agora, eu tenho um novo entrante, como é que eu trabalho com esse novo entrante? Como é que eu capturo esse novo entrante? Como é que eu trago ele para dentro do meu ecossistema? Então, eu acho que tem um trabalho muito forte, que é para a adquirência conseguir capturar esse público que até então não fazia parte do alvo dela, não era o público-alvo. Tanto o público que paga quanto o que está recebendo o pagamento. também. São as duas coisas. Porque o adquirente, no fim do dia, ele tem que oferecer uma experiência boa para o cliente que antes usava o cartão de crédito ou de débito, mas principalmente para o lojista. Então, o adquirente, ele era um commodity, estava ficando só, virou só preço. Então, eu te dou uma taxa menor, eu ganho o cliente. Com essa mudança, com a chegada de novos clientes, tanto do lado do portador, né, o que está pagando quanto está vendendo, ele teve que oferecer serviço diferente para o varejista. Então, ele era um cara só de taxa, que era sempre visto com muito incômodo, assim, um cara é meu sócio, né? Porque ele tira uma taxa do que está ali, para poder oferecer serviço de gestão efetivamente. Então, o adquirente ele teve que se reinventar, e quem não se reinventou não consegue seguir, com uma plataforma que integra um sisteminha de ERP, eu posso ter uma conta digital para já receber aquele pagamento que eu estou fazendo, eu incluí uma nova forma de pagar, que é com QR Code, para o Pix ali, pensar nas inovações que o Pix vai trazer, como que eu faço uma gestão, como eu faço a conciliação. Então, hoje, a grande maioria dos adquirentes que aprenderam, que né, perceberam que tinham que se reinventar, é oferecer uma plataforma de forma diferente. E tem um outro lado que é interessante, mesmo o Pix ele já transformou, mas a forma como a gente está se relacionando também muda. Então, a gente faz esse negócio hoje do Pix em vez de fazer o TED. Quanto que a gente usa de WhatsApp, por exemplo, durante o nosso dia? A gente nem liga, né? Você não liga no telefone, você liga pelo WhatsApp, você faz vídeo por WhatsApp. E várias vezes, se você perceber, você vai fazer uma compra no e-commerce, você abandona o carrinho, mas você já tinha os seus dados lá, você recebe um WhatsApp da loja, você esqueceu o carrinho ali. O que começa a acontecer? É uma pessoa, uma vendedora falando. Hoje tem soluções que a gente chama de conversational payment ou conversational commerce, onde você pode falar com a gíria que você quiser, com o sotaque que você quiser,
tem um AI por trás, né? Tem uma inteligência artificial ali por trás, entende o que você está falando, traduz aquilo e responde para você da mesma forma. Então, por exemplo, tem soluções muito interessantes, você vê assim, puxa, falando no WhatsApp, hoje eu vou fazer um espaguete à carbonara, né? Estou mandando uma mensagem para o supermercado. Que ingredientes que eu posso usar? Aí o AI entende. Você tem que ter ovo, espaguete, o guanciale, papapá, e prepara assim. Tá, eu vou ter 6 pessoas aqui. Quanto que eu preciso comprar de cada coisa? A gente fala a quantidade. Então tá bom, entendi. Pode fechar o carrinho para mim? Aí o bot responde, você jura que é um vendedor que está com você? Tá, agora eu quero pagar. E ele pode pegar o cartão e usar o próprio celular como se fosse um POS. Eu faço um tap to phone. Então, os adquirentes, ou as instituições de pagamentos, ou as fintechs que entendem o valor de você usar todas essas tecnologias de uma forma mais integrada, ele vai se diferenciar fortemente. Porque qual é o varejista que não vai querer que ele não precisa mais ter X vendedores, ou tanto no atendimento, onde eu converso, eu vendo e eu pago. Muda toda essa dinâmica. Né? Você falou uma coisa muito interessante, porque realmente o que faz a pessoa aderir a serviços novos? É a facilidade. Então eu lembro que quando começou, já faz tempo, quando as maquininhas deixaram de estar fisicamente ligadas numa rede de telefone e o vendedor põe um chipzinho, um cartão, um SIM lá dentro, e você podia, na praia, na areia da praia, conseguir pagar. O cara ficava procurando o sinal do celular e se podia pagar na praia. Sim. Aquilo eu achei que foi uma coisa fantástica. Então, e mais ainda, você faz seu pedido, né? Além disso, hoje, além de você pagar, você faz o pedido. Gisele quer uma caipirinha com batata frita, sei lá o quê. Essas inovações são importantes porque na hora que você fala, eu trouxe um conforto, uma comodidade para o cliente final, é onde você tem a coisa decolando. A coisa decola na hora que você traz... E para o varejista também, porque o varejista tem agora o RP dele ali na ponta. Você pede a conta, não precisa ir lá no caixa, pedir para emitir a nota fiscal. Você emite pelo terminal, você faz o pagamento terminal, muda completamente. É uma outra experiência. Então são caminhos que, se você entende que viram oportunidades, você sai daquele espaço cômodo que estava de ser só um meio de pagamento, né, que faz lá a autorização, o tradicional da adquirência, para levar um serviço efetivo para o teu varejista. Sim. E aí você vai se diferenciar. Então tem muita oportunidade de receita nova. Você deixa de ter uma receita que é só transacional, né, ou só de taxa de intercâmbio, ou de FII da bandeira, o que for, para poder agregar um serviço e aí você se amarra. É muito mais difícil o varejista sair do cara que está te oferecendo essa solução completa. Quantas vezes você fala assim, mas não vou trocar meu RP, é tão difícil, já está tudo ajustadinho, eu já tenho conciliação. Se você traz isso para o serviço da adquirência, do pagamento, ele fica muito mais completo. Né? Sim, total. Sim. Então é uma super oportunidade. Porque as adquirentes, elas sempre foram vistas como um sócio, como a gente comentou aqui, né, por conta das altas taxas, né, de MDR, enfim. Então, elas tiveram, de fato, que se reinventar. O que foi muito positivo. Sim, se reposicionar e se reinventar. Por isso, essa questão de a gente estar comentando sobre esses dois cenários, né. Sob esse ponto de vista, né, sob essa ótica, como vocês enxergam hoje esses dois meios de pagamento? O tradicional, vou falar o tradicional, que é o crédito com cartão, débito com cartão e o próprio Pix, né? Eles competem entre si? Vocês entendem que um abocanha o mercado do outro ou não? Como é que vocês entendem isso? É a brincadeira, né? Eu vou chamar de a pororoca das coisas, o encontro do Rio Negro e Solimões. Eu acho que eles têm, como são públicos distintos, você tinha um público que já era bancarizado, que era forte usuário de cartão, e aquele público que era forte usuário de dinheiro, que agora está sendo digitalizado, você acaba tendo como se fosse o encontro das águas, onde eles têm um ponto que eles se tocam, onde águas se encontram, mas são um pouco distintos. Nesses pontos vai ter atrito? Vai. Que vai ter hora que vai ter um pedacinho que um vai tomar do outro, mas olhando no nosso assunto aqui principal, que são as adquirências, eu acho que para eles foi melhor. Não é uma concorrência, pelo contrário, que ele tinha aquele público que estava na borda dele, próximo dele, mas ele não alcançava, mas estava perto dele. Sim. Aquele que está longe continua longe, não vai surtir efeito. Agora, aquele que estava bem no limiar de você bancarizado ou não, esse cara, as empresas de cartão, esse cliente, ele consegue trazer para o mundo, dá um limite baixo de crédito, dá uma experiência diferente para ele, e na carteira dele, em vez de ele ficar carregando o cartão de crediário,
que é onde você vai numa loja e já tem um crédito para comprar em parcelas, você passa a ter um cartão de crédito. Então, na cabeça da pessoa também muda. Então, o limite é baixo, tal, não faz mal. Mas eu acho que para as adquirências, ela conseguiu avançar, ela conseguiu invadir um pouco e capturar esse público que não era bancarizado, virou bancarizado e já está chegando perto de um patamar que para adquirência ele é um cliente interessante. Não, concordo plenamente. Porque no caso, é mais um meio de pagamento. Então, era um pagamento que ele não recebia, porque estava no dinheiro, ele trouxe para dentro de casa. Eu consigo ter mais margem com o Pix, eu não tenho as mesmas taxas que eu tenho com os outros meios de pagamento. Então, se você olha ali friamente, né, vai olhar num P&L, o Pix trouxe volume, barateia custo de uma série de coisas, te traz mais margem. Eu acho que o que tem ainda um pouquinho do Pix, quando você vai falar na adquirente, ainda tem um pouquinho de fricção, porque você vai pagar por QR Code. Então, você tem uma outra experiência, você tem que ir lá, escanear o QR Code, faz o Pix e concluir a transação. O ideal era o momento se você tiver o Pix como NFC, como se fosse o seu cartão, e você faz, né, por aproximação, você faz um tap, você melhora a experiência. Então, para isso ficar perfeito como mais uma forma de pagamento, é a possibilidade da gente ter menos fricção na hora do pagamento. Porque eu, por exemplo, eu nunca paguei numa maquininha com Pix. Tirar foto, vou bater meu cartão de débito aqui, é muito mais fácil, eu vou usar meu cartão de crédito porque eu tenho o costume do cartão de crédito. Mas você fica pensando, quem não tem o cartão de crédito, cartão de débito, é mais uma forma de pagar. Então, assim, acho que ainda tem um caminho para evolução, mas eu vejo como um aliado e uma forma de trazer mais volume, mais receita. Você me lembrou, Márcia, que recentemente eu vi uma pesquisa aqui no site do Banco Central, tem diversos estudos e estatísticas que eles publicam regularmente. Num desses estudos, ele fala que antes, nos últimos 10 anos, de 2009 a 2019, as empresas de cartão cresceram, mais ou menos o número, não sei exato, 15%. E de 2001 até 2005, elas cresceram 20%. Então, elas estão tendo um crescimento maior. A minha leitura, quando eu vi essas estatísticas, foi na borda, onde os mundos se encontram, o cartão está conseguindo capturar mais negócio. O que distorce, que eu acho que é um pouco de distorção. O pessoal fala, antes meio de pagamento equivalia a 22% do volume, hoje equivale a 14%. A 14% porque a base mudou. Com certeza. Agora, você olhou a parte não de quantidade, mas a parte financeira, eu lembro que era tipo 2,5 bi e agora é 5 bi. Então fala, percentualmente a participação diminuiu, mas financeiramente mais do que dobrou. Porque você mudou a base, mas o financeiro aumentou. E pensa no dado, né? Era um dado que você não tinha. Então, quando você, quando é adquirente, transforma uma plataforma, que é o front-end ali do comércio, ele não tinha essa informação do que era pago com dinheiro. Isso tinha realmente no frente de caixa. Quando você vai lá no caixa, pago com dinheiro, tá informando aquele dado. Só que agora o adquirente pode trabalhar essa informação também. Se você tem uma plataforma completa, eu sei quanto você pagou com Pix, porque com dinheiro quase ninguém paga, cheque então menos ainda. Eu tenho cartão de débito, eu tenho cartão de crédito, eu tenho parcelado. A riqueza da informação que você pode trabalhar para daí oferecer outros serviços até para a ponta de crédito, de etc., antecipação, muda muito, né? O próprio saque troco também trouxe o cliente para dentro da loja para fazer saque de dinheiro. No Pix, o cara pode fazer saque troco no comércio, se o estabelecimento assim quiser. Apesar de a pessoa não usar muito dinheiro, mas você atrai a pessoa. Você tem alternativa. E na hora que você atrai a pessoa para a loja, você ganha a oportunidade da pessoa usar um cartão. Você também lembrou um outro ponto favorável do Pix, é a manipulação de dinheiro. Muito menos. O custo e o risco de você manipular a espécie, né, nas lojas diminui muito. Então, você traz segurança além de tudo. Né? Muito bom. Muito bem. Dá risada, porque você me lembrou de uma coisa, Márcia. Vou na praia, você põe R$50 lá no bolso do calção. Aí você entra na praia. Aí você gastou R$50, você parou de gastar porque acabou seu dinheiro que estava no bolso. É um perigo, além de tudo. Acabou o dinheiro, você gastou R$50. É verdade. Já deu acabou, posso estar morrendo de vontade de tomar um sorvete, mas não tem dinheiro. Agora, era uma desculpa boa para os filhos. Agora não tem mais dinheiro. Eu não vou dizer nem com o Pix, com o próprio cartão de débito ou cartão de crédito naquela máquina que está com chip, você não tem mais o limite de gasto de R$50. Só da sua conta bancária. Da sua conta bancária ou do seu limite de crédito. Então, acho que isso também até aumenta a parte de consumo, aumenta a arrecadação das empresas. E você vai assim, vou pagando, vou comprando sorvete, o pessoal compra uma sunga. Tremenda sacada do Banco Central. Achei fantástico isso, mas você tirou o limite de R$50 que estava no seu bolso. É isso aí, verdade. Muito bom, gente.
Muito obrigada, né? Adorei o nosso papo. Vocês querem dar uma finalizada? Tem algum recadinho? Não, assim, eu acho que o que é importante que a gente olha nesse mundo que a gente está vivendo hoje, olhando o passado, olhando como é que foi em 2000 quando lançou o SPB. Se você parar para pensar, em 2002 não existia smartphone. Você tinha o quê? Internet Bank. Internet Bank, uau! Era o que tinha na tecnologia. Aí quando foi vindo, veio os cartõezinhos que foi na maquininha do adquirente, que para mim foi uma sacada genial, e depois veio o Pix com os smartphones. O que eu acho que muito que as pessoas têm que se preocupar é estar antenado. Você deu um exemplo muito bom, Márcia, que é assim, se você juntar todas as peças do tabuleiro, Open Finance, adquirência, produto, menu, ERP, você consegue criar um produto inovador. Então você consegue acompanhar a tecnologia. Então, para mim, a empresa tem que olhar é o seguinte: o que eu tenho de tudo disponível? De hoje para amanhã lança alguma coisa nova. Antes digitava no celular, depois foi touch, depois foi Face ID. Na hora que as pessoas vão lançando melhorias nas ferramentas e nos instrumentos, você tem que estar ligado, muito antenado para saber como que agora eu consigo trabalhar com essas novas tecnologias, com esses novos produtos, novas formas de você poder operar. Por exemplo, o que eu poderia fazer, já que você tem toda uma captura no mundo da adquirência, no mundo de Open Finance? O que eu consigo fazer com esse dado para melhorar a oferta do meu serviço? E sempre a experiência do usuário acho que vai ser o grande diferencial. Sim, perfeito. Na hora que você fala, eu tenho uma experiência do usuário que agradou o usuário que eu digo é o cliente, é o lojista, quem seja. O usuário que for. É a ponta. Teu cliente. Você agradou a ponta, seu produto decola, ou qualquer que seja. Se você fez uma coisa fantástica, mas que ninguém gostou, não adianta nada. Não importa a beleza do negócio. E que a usabilidade não seja fluida, vamos dizer assim, ela não vai, né? É muita fricção, uma coisa... Eu acho que a minha consideração é que, assim, eu não vejo o Pix como concorrente. Nada. Eu acho que é mais uma forma de pagamento, né? Olhando com olhar de adquirência, né? Da onde eu venho, de onde é a minha vida. Não vejo como concorrente, vejo como oportunidade de margem maior. Eu acho que o concorrente pode ser para adquirente que não se torna plataforma de gestão completa do ponto de venda ali. Então, o risco maior para mim é um super app. O super app que hoje oferece uma conta digital, que faz logística, que faz a venda, que oferece crédito, que antecipa, ele vira o dono daquele relacionamento. Então, o adquirente, na minha visão, tem que prestar muita atenção o que essas fintechs estão fazendo, o que elas estão oferecendo e que pedaço daí pode ter, ele pegou um pedaço do mercado que era cativo dele, porque havia uma dependência. E os próprios super apps, eles podem agregar parte de adquirência, porque eles podem ter um gateway próprio para pagamento. Sim. Então, ali pode estar um perigo maior. Então, eu acho que é um olhar na inovação, mudar os padrões antigos que existiam e aproveitar a oportunidade de estar ali à frente com dados, com pagamento, com gestão da loja, com uma visão completa daquele processo. Trabalhar os dados com uma forma mais rica, com uma oportunidade de receita. Eu acho que é isso, um resumo do negócio no fim do dia. Muito bem. Muito jóia. Agradeço muito a presença. Eu agradeço o convite. Obrigado. Foi um prazer. Esse foi mais um episódio do Águila On Air, seu ponto de conexão entre tecnologia e estratégia para o seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe e acompanhe a Águila Hub nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!